dado que eu falei para vocês, que era sobre a quantidade de lâmpadas que são lançadas anualmente. Porque assim, eu preferi colocar a aula mais enxuta, né, para o mini curso. Mas tem todos os links dos sites e meu e-mail está disponibilizado que vocês precisarem. Eu posso ajudar vocês. Deixa eu só olhar aqui. Ótimo. Enquanto você vai olhando aí, eu vou repetir a palavra-chave que perguntaram, né? Ah, tá bom. A primeira palavra-chave é poluição, gente. Anotem aí, para quando sair a segunda, vocês já poderem preencher o formulário. Poluição. Poluição. Ah, gente, o número é maior do que 40 milhões. São 300 milhões de lâmpadas anualmente consumidas no nosso país. E apenas 6%, quando começou o acordo, estavam sendo destinadas adequadamente. Que eu mostrei para vocês, de agosto de 2019, a Reciclos só tinha coletado 3,1 milhões de lâmpadas. Imagina o passivo ambiental que existe de todos esses anos em que as lâmpadas fluorescentes não são recolhidas. Porque de 3% seria 18 milhões por ano. 18 milhões eram coletadas antes do acordo setorial, eram destinadas adequadamente antes do acordo setorial, em média. E os outros 282 milhões iam para onde? Então, o passivo ambiental é absurdo. E outra coisa, me perguntaram aí da lâmpada de LED, teve uma modificação que a lâmpada de LED está sendo coletada junto com a lâmpada fluorescente, porque quando assinaram o acordo setorial dos eletroeletrônicos agora, eles colocaram que lâmpadas só são aceitas se elas fizerem parte do componente eletroeletrônico. Então, por exemplo, uma lanterna. Uma lanterna, ela é um componente eletroeletrônico que contém uma lâmpada. Então, uma lanterna é recebida pelo acordo setorial. Mas, não é absurdo, né? Não, isso aí não é produzida. É produzida, é muita lâmpada. A gente fez uma lá onde eu trabalho, que nem é tão grande, um espaço que nem é tão grande, tem quase 2.000 lâmpadas fluorescentes naquele espaço. Imagina, num país de 210 milhões de habitantes. Se lá no instituto tem 2.500 alunos e tem quase a mesma quantidade de lâmpada fluorescente. Então, é isso mesmo, é absurdo. Olha só que perigo. Por isso que é muito. Tem que ter, na verdade, uma lei para abolir lâmpada fluorescente, né, gente? Já deu. Vai usar mercúrio para fins realmente necessários. Para isso, não. Porque é muito. O potencial tóxico de contaminação é absurdo. A apresentação parou? Ou é o que tô. Ela vai apresentar o outro. O Ah, outro slide que a senhora me mandou é o mesmo que o outro. Eu acabei. não, é porque ele tem 41 mega e o outro tem 37. Ah, sim, eu É porque eu vou abrir. salvei um num pendrive e o outro na minha pasta do computador. E eu acabei enviando o incompleto para você. Eu Ah, só fui sim. perceber porque eu queria ver um detalhe na minha aula. Aí eu fui procurar e falei, ué, tá faltando. Aí eu vi que eu tinha salvado inteiro no pendrive. Foi por isso que aconteceu isso. Ah, entendi. Eu vou compartilhar agora, então. Tá bom? Tô aqui tomando um cafezinho. Num copo térmico, tô achando até eu chique nesse momento, né? Ai, ai. Então, lâmpada anualmente
colocada no mercado. Essas lâmpadas não são só produzidas no Brasil, uma grande quantidade é importada. O nome da Associação Brasileira de Indústrias que produzem lâmpadas no Brasil é Abilux, com X no final. E a Associação Brasileira de Importadores de Lâmpadas é a Abilume. Elas são as associações que devem pagar a entidade gestora reciclos para fazer esse processo. E atualmente, né, vocês vão ao site da Reciclos e assim, eu pedi para alguns alunos do técnico para um ponto de coleta voluntária, de entrega voluntária, e tirarem uma foto deles lá com ponto. Né? Eu até dei ponto por isso, porque foi uma forma deles perceberem que aquilo existe. Né? E aí eles conseguiram, por exemplo, na Baixada Fluminense, shopping, ver no Carrefour grande de lá, então está aumentando mesmo. E é rosa, né? Grande, né? O coletor da Reciclos acaba sendo visualizado. Esse dado aqui, eu peguei esse infográfico aqui, ele fala 200 milhões, né? Eu peguei ele mais porque eu achei interessante para ele falar como é que ocorre a destinação. Então, ele está falando que ocorre a separação do vidro, do alumínio e outros componentes recicláveis, né? O mercúrio, que é recuperado e utilizado, e também o pó fosfórico, que dá a cor branca na lâmpada. Então, pode passar. E a logística reversa de embalagens em geral é a logística reversa mais complicada. Porque, gente, no caso das lâmpadas, são duas associações, basicamente. A Abilux, que fabrica a lâmpada no Brasil, e a Abilume, que importa as lâmpadas do Brasil. No caso das embalagens em geral, é todo mundo, gente. É desde a indústria que fabrica o plástico até um restaurante, até uma loja que diz que vende embalagens. Então, isso é uma quantidade tão grande que é chamado de coalizão. Coalizão é um termo para falar de grupo grande, complexo e heterogêneo. Então, o nome de todos os fabricantes, importadores, distribuidores e varejistas participam do Acordo Setorial de Embalagens se chama coalizão. O Acordo Setorial ele foi assinado no final de 2015 e foi publicado no Diário Oficial em 2016. A entidade gestora é a Sempre. A Sempre, ela já existe há muito tempo. Ela é uma organização não governamental, uma ONG voltada para a reciclagem. Sempre é uma sigla para o nome Compromisso Empresarial para a Reciclagem. Então, ela já atua nessa área há muito tempo. Então, quando houve a assinatura do acordo setorial, ela foi incluída como entidade gestora. Tem aqui um fluxograma de como ocorre a logística reversa das embalagens. Então, o consumidor ele pode, por 3 formas, fazer o descarte correto das embalagens. Ele pode verificar se no município em que ele mora a coleta seletiva. Por exemplo, no município do Rio de Janeiro, a Conurb faz coleta seletiva e está mantendo durante a pandemia. Então, você vai colocar o lixo separado, o lixo seco, né, que é como se denomina, que é esse lixo reciclável, vai colocar num recipiente, pode ser uma sacola plástica, para ser recolhido
lá no dia que for determinada a coleta seletiva para o seu bairro, lembrando daquela responsabilidade, de saber o dia, de saber o horário, porque isso faz parte de uma responsabilidade de nós como sociedade com a gestão dos resíduos sólidos. Outra figura importantíssima são as cooperativas e os catadores individuais. É vocês irem e buscarem se existem cooperativas ou catadores próximos à casa de vocês. Existe um aplicativo chamado Cataqui, não sei se vocês já ouviram falar. Ele foi uma iniciativa que serviu também para cadastrar as cooperativas e ver qual é a cooperativa mais próxima em relação a onde você mora. Existe no site da Rota da Reciclagem, que é um site importante, que é financiado em grande parte pela Tetra Pak, no site da Sempre, do Movimento Nacional dos Catadores, existem listas também de cooperativas pelo Brasil. Só que o problema é que muitas cooperativas elas são fluidas, elas se organizam, aí tem 11 pessoas trabalhando, aí não tem dinheiro, aí todo mundo some, aí a cooperativa deixa de funcionar um período. Infelizmente, oscila muito a atividade de uma cooperativa por não ser um trabalho ainda muito respeitado. E tem, se não tiver uma cooperativa, tem os pontos de entrega voluntária em empresas. Então, supermercados, shoppings, lojas de construção vão ter coletores de embalagem em geral. Então, quem vai ao Extra, ao Açaí, a esses grandes mercados, ao Macro, vai observar que lá vai provavelmente um ponto de coleta de embalagens em geral. Então, você pode jogar latinha, pode jogar papel que não seja engordurado, tem que ser papel limpo, papel usado não é reciclado. O papelão por exemplo, você pedir uma pizza, vê aquela embalagem de papelão. Você dá uma limpadinha ali com um pano úmido mesmo e aquele papelão é perfeitamente reciclável. Mas o papel, uma vez utilizado, ele não é reciclado, só o papel limpo. Plástico, a maioria dos plásticos embora existam alguns problemas, os plásticos que não tem local de reciclagem, que é o caso do plástico laminado. Todo mundo aqui já deve ter percebido que alguns plásticos parecem feitos de alumínio, plástico daqueles salgadinhos, não é biscoito de milho. Eu vou falar da marca tipo Fandangos, Skinny, essas coisas. E chocolate às vezes, eles têm um plástico laminado que é polipropileno com uma camada de alumínio. É o polipropileno orientado, a sigla até é BOPP, e não recicla aqui no Brasil, no estado do Rio de Janeiro, só em São Paulo. Mas algumas cooperativas recebem e separam e depois elas vão juntando para passar para os sucateiros. Os sucateiros são os atacadistas. São os atacadistas que vendem diretamente para a empresa recicladora. Geralmente, as cooperativas de reciclagem não conseguem fazer esse trabalho, porque tem que juntar uma quantidade muito grande. E o acordo setorial de embalagens, ele acaba colocando os sucateiros atacadistas como a figura que vai repassar o material coletado, as embalagens coletadas, prensadas, processadas para a recicladora. E o que acontece? As empresas fabricantes, elas têm que demonstrar que estão reciclando. Como é que elas vão fazer isso? Elas têm que anualmente declarar a quantidade de embalagens que elas colocaram no mercado. E demonstrar, ter um certificado de um atacadista de que ela comprou uma grande quantidade, uma parte daquelas embalagens que ela colocou no mercado. Então, isso é uma forma de haver um controle. Ela vai declarar o quanto põe no mercado
e depois ela vai demonstrar ao órgão ambiental, isso está ligado à figura do licenciamento, um certificado de destinação final, um certificado, na verdade, ela vai demonstrar que ela pagou pela embalagem reciclada. O caminhão de lixo da coleta seletiva, ele não mistura tudo. O que mistura tudo é o caminhão que vai para o rejeito, né? Porque ele já está compactando e já fazendo um trabalho para facilitar para o aterro sanitário. Você pode colocar tudo junto, mas existem sistemas inteligentes, que, por exemplo, tem ímãs, tem sistemas de triagem automatizados que fazem esse trabalho. Tem um trabalho de formiguinha manual também para isso, que é feito nas cooperativas de reciclagem. Então, se você jogar o resíduo no lixo comum, é provável que ele pode estar sendo misturado, mas se ele for encaminhado para coleta seletiva, não. Tá bom, Luana? Existem centrais, por exemplo, automatizadas de reciclagem que fazem esse trabalho de triagem, porque existem propriedades físicas, mecânicas que permitem separar os resíduos de forma automatizada. Pode passar, por favor. Então, gente, é uma quantidade muito grande de figuras e pessoas que estão inclusas nesse processo. Os consumidores, que somos nós, a sociedade civil, qual é a nossa função nesse processo? Fazer a separação dos materiais recicláveis e escolher um dos 3 caminhos que eu apontei. Ou ver se tem coleta seletiva no seu município e esperar o dia da coleta seletiva para colocar o lixo na rua. Aí, às vezes, se você mora num condomínio, você vai verificar no seu condomínio se tem isso. Se tem a reciclagem. Ou você vai encaminha para uma cooperativa de reciclagem, vê se tem alguma. Às vezes tem cooperativas de reciclagem que passam com um carrinho perto da tua casa. Então é importante verificar se isso ocorre. Ou levar para um ponto de entrega voluntária num grande mercado. E o que acontece, gente? O que a gente deve escolher? Do ponto de vista social, a gente deve escolher a cooperativa, se possível. É óbvio que às vezes não dá. Se não der, vai na coleta seletiva mesmo. Mas se você tiver disponibilidade, se for fácil, leve para a cooperativa. Porque o que vai para a coleta seletiva na empresa de limpeza urbana não necessariamente passa para a cooperativa. A Conlurb até ela faz isso, tá? A Conlurb, por exemplo, agora na época de pandemia, ela está passando, ela deixa o resíduo reciclável quarentenando no pátio, porque é o que tá acontecendo agora. Se você deixar o seu resíduo reciclável quarentenar, vai ter inativação do vírus. Porque os artigos demonstram que ele fica 72 horas, em média, no plástico. Teve artigo que mostrou que fica até em 1 semana. Então, um tempo seguro de 9 a 14 dias do resíduo quarentenado, num pátio tapado, é suficiente. Então, a cooperativa de reciclagem lá próxima do IFRJ, ela tem recebido resíduo da Conlurb e depois separado, prensado, para poder passar para os atacadistas, porque também são chamados, no nome popular, de sucateiros, e com isso elas terem renda. Então, passar para a cooperativa é o caminho social melhor. Mas se não é possível, o mais prático, obviamente, é ter coleta seletiva na porta da sua casa e você colocar ali. Se não, leve para um ecoponto. Eu falei que também uma questão importante é separar a latinha, gente, porque mesmo que tenha coleta seletiva na sua rua, é provável que algum catador ou catadora em situação de rua, no momento de desespero, vá procurar no lixo se tem latinha. Então, se você já deixar separado, e ela vai perceber, você pode deixar um aviso, isso vai evitar que o lixo seja remetido. Então, nós temos essa obrigação e temos esses 3 caminhos. Tem outro problema também. Quando você leva
para um supermercado, você leva para um shopping, depois o shopping e o mercado podem vender, tá? Isso, e ganhar dinheiro com esse resíduo. Então, quem já tem dinheiro vai ganhar mais dinheiro, não está tendo distribuição de renda aí, está errado. Então, por isso que as cooperativas é melhor. Então, essa é a nossa responsabilidade. Titulares de empresas de limpeza urbana, que é quem faz a coleta do lixo urbano. Eles não têm responsabilidade com resíduos recicláveis, eles têm responsabilidade com o resíduo. Mas se no município tiver iniciativa de coleta seletiva determinada por lei, é comum que muitas vezes a legislação municipal que decretou a coleta seletiva coloque como gestora da reciclagem as empresas de limpeza urbana. Tanto que a Conlurb é a responsável, é a empresa de limpeza urbana no município do Rio de Janeiro e é responsável pela coleta seletiva. Mas a prefeitura não necessariamente tem que usar a empresa de limpeza urbana. Ela pode fazer um sistema que inclua as cooperativas, inclusive seria o ideal, porque ia dar uma renda, trabalho formalizado e uma renda que seria fixa, não seria tão oscilante dependendo dos tempos, né? Muitas vezes contratando, tendo um contrato fixo, é até bom para as cooperativas e para os catadores. Ou ela pode contratar uma empresa que faz coleta de reciclável, que não é uma empresa de limpeza urbana, que faz a coleta do lixo urbano no município, é uma outra empresa. Mas titulares de empresas de limpeza urbana não tem nenhuma responsabilidade, em princípio, com o resíduo reciclável. Fabricantes e importadores de embalagem. Os fabricantes e importadores de embalagem vão ter que fazer a compra direta do material reciclável. Então, é eles que vão comprar das cooperativas ou dos sucateiros. Como eu falei, o mais comum é comprar do sucateiro, porque o sucateiro já faz o beneficiamento da prensa e a coleta e a acumulação, né? Porque tem que ter fardos com toneladas, né? Fardos com muitos quilos para compensar a venda. Então, os sucateiros têm essa infraestrutura e têm centrais automatizadas e conseguem fazer esse trabalho. Aí, a empresa, o fabricante importador de embalagem é obrigado a comprar. E como é que isso é verificado? Eu falei para vocês. A empresa que fabrica e importa, ela é obrigada a declarar anualmente quanto que ela botou no mercado e depois que ela comprou para poder... Só que isso tem metas, tá? Ela não tem que comprar ainda 100%. Vocês olhando o acordo setorial, vocês vão ver que isso tem metas, porque não é possível agora elas comprarem 100%. Mas daqui a 20 anos, 100% do que ela bota no mercado, ela tem que comprovar que ela reciclou. Fabricantes e importadores de produtos e embalagem, aí já é outra coisa, né? Por exemplo, a caixinha de leite, o leite em caixinha. O produto é o leite. A embalagem do tipo Tetra Pak, vou acabar falando o nome da empresa que faz a fabricação da embalagem, ela fabrica essa embalagem, né, que é disponibilizada para as produtoras de leite, e ela tem qual obrigação nesse acordo? Ela tem obrigação de investir em infraestrutura de cooperativas, ou seja, ver se o galpão tem parede, tem teto, tem iluminação, tem água, tem rede coletora de esgoto, tem banheiro. Então, ela vai fazer, tem um piso que possa ser lavável, uma parede que possa ser lavável. Então, ela tem a obrigação de investir na infraestrutura, também a obrigação de investir na aquisição de equipamentos para as cooperativas. O que é que uma cooperativa vai precisar? Ela vai precisar de caminhão para transporte, ela vai precisar de prensa para compactar o material, ela vai precisar de esteira para fazer triagem, ela vai precisar de balança para pesar os materiais. São diversos equipamentos. E quem
tem obrigação pelo acordo setorial de investir são as fabricantes de produtos e embalagens. Então, a Coca-Cola tem que fazer isso, a fabricante do leite, porque ela acaba comprando da Tetra Pak a embalagem, marca de água mineral, Cristal, que é da Coca-Cola, Minalba, tem que fazer isso. Nestlé, Ambev é uma das grandes fabricantes de produtos e embalagens. Então, ela tem que fazer esse trabalho de investir em infraestrutura, aquisição de equipamentos para as cooperativas e também em capacitação técnica porque, como eu falei, às vezes as pessoas entram nesse ramo porque não tem outra opção e não tem nenhum tipo de estudo, conhecimento de nada. Então, o trabalho da capacitação técnica é essencial para ela saber com o que ela está lidando. Os distribuidores e varejistas que têm loja física vão ser obrigados a investir em pontos de entrega voluntária. Então, eles vão ter que colocar coletores, casinhas para recolher, né? Vou colocar casinhas, mas são os coletores, os recipientes para a coleta desses materiais. E o que é interessante nesse acordo, que ela diz que não basta que você tenha loja física para você ter que investir em pontos de entrega voluntária. Se você também for uma loja virtual, que vende só pela internet, de qualquer maneira, para o seu produto chegar, ele vai chegar em plástico. Então, você está colocando no mercado embalagens em geral. Então, tem que investir de alguma forma. No Ecoponto, colocar na prefeitura, na Secretaria de Meio Ambiente, tem que haver investimento, mesmo dos empreendimentos dos comerciantes virtuais. Eles têm que ter esse investimento. Os catadores e cooperativas, eles vão ter essa importância de receber os resíduos da população ou da empresa de limpeza ou da empresa urbana, fazer o primeiro beneficiamento e, se for pequena, vai passar para o sucateiro, se for grande, que é muito raro, vai passar diretamente para a empresa recicladora, que vai representar a compra desses produtos pelo fabricante de embalagem. E sucateiros são esses atacadistas que têm toda a infraestrutura, toda a condição de fazer isso. Todos esses atores, eles têm que investir, exceto consumidores. No caso, nós precisamos fazer isso por questão de consciência, conversar com alguém, falar que existe a possibilidade de reciclar, mas fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes têm que investir em educação ambiental para ensinar as pessoas a fazerem esse trabalho, informarem como elas podem fazer, onde que elas podem fazer, colocar dados sobre diversos produtos e a reciclabilidade. Pode passar. Aí eu coloquei aqui só para ilustrar algumas coisas. A primeira coisa aí é o nome desse grupo heterogêneo que inclui fabricantes, distribuidores, importadores e comerciantes de embalagens, que é a Coalizão Embalagens. É uma lista com centenas de associações. Inclui a Associação de Bares e Lanchonetes e Restaurantes, para vocês terem uma ideia, porque eles acabam utilizando embalagens e são geradores, e por isso tem que se comprometer nesse processo. Os recicleiros é uma organização não governamental, uma ONG, que tem a função de prestar serviço para as prefeituras conseguirem implementar a coleta seletiva no município. Então, tem municípios que podem contratar os recicleiros para fazer a implantação da coleta seletiva.
E também os recicleiros, eles dão certificados para as fabricantes de embalagens de que elas compraram material reciclado. Porque elas têm, como eu falei, elas têm que comprovar que elas compraram esse material reciclado, para mostrar que esse dinheiro foi repassado para as cooperativas. E como é um processo meio complicado, né? Imagina, tem a cooperativa, tem o sucateiro, tem a recicladora, então o recicleiro ele faz esse papel mediador para poder dar certificados para as fabricantes de embalagens, para que depois elas demonstrem ao órgão ambiental de que estão cumprindo as metas estabelecidas no acordo setagem. E aí tem Programa Lixão Zero, gente. Programa Lixão Zero, o link está aí, gente, é o link dessa consulta pública que eu falei para vocês. Vou aqui só abrir para falar alguns dados, porque muitos eu não decorei, mas esse termo de compromisso, ele é o quê? É uma ação que faz parte do acordo setorial de embalagens para alavancar o aumento de reciclados, retornáveis e produtos recicláveis no Brasil. Então, foi um termo de compromisso assinado por 8 grandes empresas que colocam anualmente milhões de toneladas de embalagem no Brasil. Em 2018, essas 8 empresas elas colocaram 5 milhões de toneladas de embalagens no país. Então, olha só o que a atividade delas representa, né? Então, foi a Ambev, a Kaiser, a Nestlé, a Coca-Cola, a Tetra Pak e a Unilever que assinaram esse termo de compromisso. E o que elas assinaram nesse termo de compromisso? Que até 2025, todas as embalagens que elas colocarem no mercado serão compostáveis. Olha que legal. Não, serão recicláveis, porque nem todas as embalagens que são colocadas por elas são recicláveis. 80% das embalagens colocadas por essas empresas são recicláveis, 20% não são recicláveis. Ela prevê também o aumento progressivo de matéria-prima reciclada nas embalagens. Então, o plástico atualmente, 7% do que tem no plástico das embalagens é de matéria reciclada. Então, o termo de compromisso prevê o aumento para 23% até 2025 de matéria-prima reciclada no plástico e 27% para o vidro, e 31% para o vidro. Atualmente, 27% do vidro é matéria-prima reciclada. O vidro, inclusive, ele é reciclável indefinidamente. O problema são as questões de fazer esse vidro chegar na recicladora. Tem uma recicladora aqui no estado do Rio de Janeiro, não sei se é Campo Grande ou em Sepetiba, é ali naquela região, Itaguaí, Sepetiba, é Illinois o nome da recicladora. Ela tá trabalhando com 1/3 da sua capacidade de reciclar vidro. Tá? Papel, o entendimento do termo de compromisso é que o papel reciclado ele não tem as mesmas propriedades do papel virgem, então não se pode obrigar que as produtoras de embalagem em papel passem a usar matéria reciclada. Vai depender dos fins. E no caso do alumínio, já ocorre, o alumínio já é 99% de todo alumínio já é reciclado, então por isso que não tem metas para o alumínio. Deixa eu voltar lá para o site para um dado. Então, aí com relação às embalagens retornáveis plásticas, elas atualmente estão 9%. Essas empresas que eu falei, 9% das embalagens dela são retornáveis. Com esse termo de compromisso, elas vão colocar, sendo 25% de todas as embalagens que elas colocam no mercado vão ser retornáveis.
E aí, com isso, a ideia é que, por exemplo, atualmente a taxa de reciclagem do vidro está 26, a ideia é que vá para 29. Infelizmente, o aumento é lento, né? De plástico de 34 para 38. Isso é que a Associação Brasileira de Indústrias de Plástico diz, que ela é 34%. Mas o WWF diz que aqui no Brasil é 3%, 4% a reciclagem de plástico. Papel de 60 para 62 e os metais, porque inclui aço, tá? Metal, ferroso e não ferroso, então alumínio, aço, então cobre. O total de metais não é 99% é para alumínio, mas incluindo todos os metais, a ideia é que está na ordem de 50%, a ideia é chegar a 87%. Então, vocês podem participar desse dar a sua opinião nesse termo de compromisso. Desculpa. O vidro e o alumínio são fáceis de reciclar por serem materiais inertes. E também tem a questão de não ter muita mistura, né? O vidro de embalagem de alimento, ele não tem muitos elementos diferenciados, né? Sódio cálcico só, e não modifica. Agora, o plástico é uma infinidade de aditivos, e todos esses aditivos vão influenciar na reciclagem. O alumínio é mais fácil ainda. Parte da tinta, da pintura do alumínio já é perdida no momento que ele é derretido, isso volatiliza, sobra o alumínio, e essas impurezas são mínimas, são fáceis de retirar, então por isso que acaba sendo mais fácil de reciclar. O papel tem dependendo do papel, tem uma quantidade máxima de ciclos de reciclagem, né? Isso varia. Aí, esse separe e não pare, estão vendo, gente? Isso é um site, entre nesse site, vocês vão amar. É um site que serve para educação ambiental com reciclagem de embalagens em geral. Então, você quer fazer uma campanha no seu condomínio, uma campanha em algum lugar sobre reciclagem, nesse site já tem cartazes prontos com o que é reciclável, o que não é. Então, é muito legal esse site. Isso faz parte dessa obrigação que a coalizão embalagens, né? Distribuidores, importadores, fabricantes, comerciantes, têm de divulgar, fazendo um trabalho de educação ambiental para que o acordo setorial funcione. Aí, gente, tem vários projetos de lei relativos a isso. Esse é um, e esses projetos de lei, eles começam com uma função, né? Esse projeto de lei 612/2007, a função inicial dele era para papel, mas ele fala de tudo, ele fala de sacola plástica, ele fala de tudo, tem um monte de projeto. Eu vou colocar, eu não consegui colocar uma lista disso, eu queria colocar na apresentação, uma lista desses projetos de lei. Eu vou tentar fazer isso e amanhã eu passo, de repente, outra apresentação para vocês, se eu conseguir melhorar. Porque, como eu falei, eu fiquei um pouco ocupada com um prazo que eu tinha que cumprir até hoje, e depois que eu tenho que voltar para isso. Então, eu vou colocar esses projetos. Tem projetos de lei que colocam metas para banir o plástico descartável, para que ele seja só plástico biodegradável, entre as coisas. São vários projetos de lei interessantes. Esse projeto de lei foi colocado por um ex-catador, que é do Republicanos, ele é do Centrão, né? Eu não vou julgar porque ele é do Centrão, mas ele é um ex-catador dessa pauta de reciclagem e fez esse projeto de lei. Pode passar, por favor. Agora entra a logística reversa dos eletroeletrônicos. Essa logística reversa, gente, ela é muito complicada, porque a quantidade de eletroeletrônicos é desde um fone de ouvido, que é um acessório, até uma geladeira.
Então, é absurda a quantidade de produtos eletroeletrônicos. Então, para isso, não tem apenas o acordo setorial, tem um acordo setorial que foi assinado em 31 de outubro do ano passado e publicado em Diário Oficial em 19 de novembro do ano passado, e também tem um decreto que foi publicado, esse decreto 10.240 de 2020, ele basicamente replica, só que o decreto é lei, né? Então ele dá mais força para o cumprimento da logística reversa dos eletroeletrônicos. Então, basicamente, os fabricantes, comerciantes e importadores têm que custear um sistema em que os eletroeletrônicos ou sejam descartados nos pontos de entrega ou haja coleta residencial. Existe isso é previsto no acordo, sim, mas isso ainda não está falado, porque só vai começar a ter ponto de descarte de entrega valendo em 2021. É tudo meio lento, gente. Evoluiu, mas é assim, meta de 1% dos municípios. É tenso. Então, quais são as. Aqui tem um quadro que está no acordo setorial, que etapa é o descarte pelo consumidor do produto eletroeletrônico, depois o recebimento dele em ponto de recebimento, depois um agente logístico retira, vai até para os pontos de consolidação. O que é os pontos de consolidação? São os pontos que vão separar a carcaça do circuito eletroeletrônico. Faz a separação nesses pontos de consolidação. Antes disso, o material tem que ter intacto. Inclusive, a gente tem que ter responsabilidade com os dados que estão ali. Se a gente for jogar fora um celular, levar para a logística reversa, a gente tem responsabilidade de remover todos os dados que estão ali. Isso é falado, inclusive, no acordo setorial, que nós temos essa obrigação. Aí, no ponto de consolidação, ocorre a separação da carcaça do circuito eletrônico, dos elementos do produto eletroeletrônico, e depois cada grupo vai ser encaminhado para a destinação. Uma carcaça de plástico, de polipropileno, ela vai ser encaminhada para reciclagem, para uma recicladora de plástico. Um circuito eletroeletrônico, infelizmente, nós não temos capacidade de fazer essa reciclagem. Tem que ser feita fora do Brasil. É um grande problema isso ainda. Nós não temos capacidade técnica de mexer todos os metais nobres que tem nos circuitos eletrônicos dos aparelhos. É na Noruega ou na Holanda que tem a maior recicladora disso.